Oi pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de música. E essa segunda aula, galera, eu gostaria já de usar o material com vocês. Eu não sei se todos vocês conseguiram pegar o seu material de música na escola, a apostila do primeiro semestre. Nós temos que dar a continuidade nela. E tem alguns assuntos para a gente tratar, mas mesmo que você não tenha pego, essa atividade que nós vamos fazer hoje não é uma atividade prática, é a atividade da apostila. Então dá para você fazer até em folha à parte e depois colar lá na apostila ou depois você passar lá o que você escreveu para a apostila, ok? Essa é uma atividade da apostila de música que é um tanto consciente, porque vai falar um pouco da nossa audição, né? Que é algo muito sensível. E se tem uma coisa que criança gosta de fazer bastante, que eu sei, é gritar, não é? E é interessante que, normalmente, quando nós estamos na sala de aula, infelizmente nós não estamos podendo estar na sala de aula, mas na sala de aula nós temos muitos sons, né? Muita gente falando, o professor fala alto, as crianças falam alto. E aí, talvez depois dessa aula, você vai refletir um pouco sobre como você tem falado e como você tem escutado e o que você tem escutado, ok? Eu quero ler um pedacinho de um texto da aula de vocês aqui da apostila. Está baseada essa aula nas páginas da apostila de número 22, 23, deixa eu confirmar. Isso mesmo, 22, 23 e 24 que vai ser a nossa atividade. Então vamos para a explicação. Vou ler aqui o primeiro texto. Para saber mais, sons intensos causa perda de audição. Você sabia que escutar música muito alto, ainda com fones de ouvido, faz muito mal? Você sabia disso? A nossa audição ela é muito sensível. Ao expô-la a sons fortes, essa sensibilidade se perde aos poucos. A nossa audição fica prejudicada. Estudos comprovaram que MP3 players, né, esses aparelhos que a gente usa para escutar música, o celular, o tablet, o jogo que a gente joga, normalmente escutando, usando fones de ouvido, provocam perdas de audição. Por causa disso, muitos jovens estão sofrendo sérios problemas de surdez. Eu não vou ler o texto todo para nossa aula ser breve e vocês conseguirem entender. Eu vou explicar agora esse pedaço que eu li e depois aí na sua casa, na página 22, você faça a leitura do texto inteiro. Você sabia que um único episódio de exposição a um som muito alto pode prejudicar a sua audição de maneira definitiva? O nosso aparelho receptor da audição, ele é muito sensível. E ele é um aparelho que quando é danificado por algum episódio de som muito alto, é irreversível. Não tem como arrumar de novo, não tem como fazer uma cirurgia, por exemplo, no ouvido, para que seja arrumado a audição que você perdeu. Aí você pode dizer assim, ô tio, mas não tem aquelas pessoas que usam aparelhos de surdez? Sim, de fato existem pessoas que usam aparelho de surdez, mas normalmente as pessoas que usam aparelho de surdez são pessoas que nasceram com uma deficiência auditiva. E o que isso quer dizer? E o porquê eu não posso, quando perco a audição, usar um aparelho? Porque deixa eu explicar isso muito bem. O aparelho de surdez, aquele aparelhinho que normalmente talvez você já tenha visto uma pessoa que tem algum problema auditivo usando, ele aumenta 100 vezes mais o som que ouvimos. Então, se um aparelho ele aumenta 100 vezes mais, é para uma pessoa que não tem audição desde muito pequeno, desde criança, ou desde o seu nascimento. Se você perde, por exemplo, 50% da sua audição, você não pode usar um aparelho que aumente 100 vezes mais aquilo que você ouve, porque posteriormente isso vai te fazer mal, não é indicado. Então perceba o seguinte, esse aparelho é ligado diretamente no sistema nervoso da pessoa, e por isso ela consegue ouvir. Nós vamos falar agora sobre as medidas de sons que são prejudiciais.
Aqui nesse texto ainda diz assim: estudos mostram que os sons acima de 85 decibéis podem causar perda de auditiva. O que é um decibéis? Vamos aqui então no próximo texto, na próxima explicação, e entender na página de número 23, ok? Tá dizendo assim, ó, tabela de intensidades sonoras, né? Essa tabelinha tá mostrando mais ou menos qual é a medida que a gente escuta dos sons normais do nosso dia a dia. Um sussurro, falar baixinho, como aqui eu falei, 15 decibéis. Uma conversa normal, como essa que vocês estão vendo no vídeo aqui, 60 decibéis. Uma máquina de cortar grama, né, um cortador de grama, 90 decibéis. Uma buzina de carro, 110 decibéis. Um show de rock ou um motor de jato, 120 decibéis. Um tiro ou um rojão, 140 decibéis. Então perceba o seguinte, nós estamos expostos ao som o tempo todo, né, a todo momento, com coisas do nosso dia a dia. E o decibéis, ele é uma medida de frequência do som. Na verdade, decibéis é o sobrenome da pessoa que criou esse estudo de medida de som. Nós não conseguimos ver as frequências de som, mas elas são ondas invisíveis que atingem o nosso ouvido ou o nosso corpo. Talvez você já tenha tido a experiência de estar em algum local que tenha um som muito forte e você sentiu essa vibração de som. Essa vibração de som que você sentiu são as ondas sonoras e a medida de som a qual a apostila aqui se refere. Agora vamos para a atividade. Nós temos um questionário, está dizendo assim, responda às perguntas abaixo e veja se você frequentou se você frequenta ou frequentou ambientes com volume de música capaz de prejudicar a sua audição. Será que você já frequentou algum ambiente desse com um som muito alto? A primeira pergunta está dizendo assim, quando a música está tocando, é necessário gritar para se fazer entender? Para você ouvir o que a pessoa está falando? Você ouve zumbido depois de ter saído de recinto onde havia música alta, um som estranho, um zumbido no ouvido? Após a exposição sonora, aparece uma sensação de ouvidos cheios ou uma diminuição da audição? Será que você já teve algum sintoma desse? Então responda as questões e na página de número 24 você vai fazer uma pequena pesquisa. Está dizendo assim, se a sua resposta a uma das questões for sim, é provável que você frequente ou tenha frequentado ambientes com volume de música lesivo à audição, que pode causar um mal à sua audição. Vamos fazer uma pesquisa sobre esse tema. Então o que eu quero que vocês pesquisem, essa é a parte mais interessante. Eu quero que vocês pesquisem quais tipos de eventos, né, quais tipos de coisas ou ações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, podem ser nocivas ou podem prejudicar a sua audição. Será que talvez na igreja que você escuta música, ou escutando som em casa, ou no show que você foi, ou exposto a algum objeto que crie um som muito alto e talvez seja nocivo à sua audição? Então eu quero que vocês façam essa pesquisa. Essa é uma pesquisa pessoal. Lembrem-se, falem com o pai ou com a mãe de algum lugar que você já tenha ido, ou se você mesmo lembrar, e você coloque aqui escrito abaixo nessa pesquisa a sua experiência, ok? E agora, como você já sabe que estar exposto a som muito alto é uma coisa que é agressiva e é ruim para os seus ouvidos e para a sua saúde, pense agora duas vezes em usar o fone de ouvido muito alto, escutar música muito alto, né? Jogar lá o jogo ligado com o som muito alto, a televisão muito alto. E lembre também de uma coisa, se você fala muito alto, se você precisa gritar para que as pessoas te ouçam, é muito provável que talvez
você tenha baixa audição. Então, prestem atenção nesses sintomas e tomem muito cuidado, ok? Espero que a aula ela tenha sido, apesar de uma aula expositiva, mas ela tenha sido muito instrutiva e espero depois saber o resultado da pesquisa de vocês, ok? Um grande abraço, até a próxima aula.